No dia 17 de junho de 1703, na Inglaterra, nascia aquele que viria a ser um grande avivalista daquele país, conhecido como John Wesley. Aos 5 anos de idade, as pessoas que conviviam com a criança John Wesley perceberam que havia algo de especial da parte de Deus para com esta criança, quando então a casa onde John Wesley habitava foi tomada por muitas chamas. Todos os seus irmãos, a sua família conseguiu sair das chamas, e foi quando perceberam que John Wesley, com apenas 5 anos de idade, havia ficado dentro daquela casa. A sua mãe lá fora dobrou os joelhos e clamou a Deus para dar o livramento para a sua criança. Foi quando, de uma forma miraculosa, John Wesley surgiu na janela e um vizinho conseguiu tirá-lo do meio das chamas intacto. A partir daquele dia, a criança John Wesley passou a ser conhecido como um tição tirado do meio do fogo, em referência a Zacarias capítulo 3 e o versículo 2. De maneira que John Wesley começou a crescer, a se desenvolver, e ele habitou um país que vivia em meio a uma crise social, em meio à corrupção política, em meio à injustiça, onde, segundo relata a história, que os operários da ocasião, os mineiros, tinham que trabalhar durante 16 horas por dia para conseguir um salário de fome, sem falar que muitas crianças na ocasião tinham deixado de estudar para ajudar os vossos pais também a completar aquele salário mirrado de fome. Não somente isso, mas na parte religiosa também, a Inglaterra vivia muitos conflitos religiosos. Enfim, John Wesley cresceu neste ambiente, desenvolveu a sua vida espiritual com Deus, ficou uma pessoa muito assídua nas Sagradas Escrituras, e John Wesley começou a transmitir os seus sermões, de maneira que muitas pessoas eram atraídas pelos sermões de John Wesley. Foi crescendo o número de pessoas ao ponto de as paróquias ou os templos não conseguiam suportar as pessoas que vinham de longe, vinham até de outros países para ouvir o sermão daquele pregador que causou um grande avivamento na Inglaterra. Depois de um grande crescimento dentro dos templos, John Wesley começou a enfrentar alguns conflitos internos dentro da religião, de maneira que ele saiu do templo e ele viu que poderia fazer algo mais ainda fora do templo. Foi quando ele começou a pregar nas praças e nas ruas, onde ele deixou a célebre frase: "O mundo é a minha paróquia". Em qualquer parte que eu esteja, eu considero que é certo, correto e o meu sagrado dever declarar a todos que estejam dispostos a ouvir as boas novas de salvação. John Wesley começou a pregar nas praças, começou a pregar nas ruas, e a multidão aumentou mais ainda, cresceu mais ainda o número de pessoas que ouviam as mensagens de John Wesley. Este homem, ele causou um grande impacto de avivamento. Ele foi responsável por uma missão que Deus designou para ele, e foi uma missão bem sucedida, porque John Wesley, ele decidiu sair do templo e pregar fora do templo. Não é diferente dos dias de hoje. Também vivemos em meio a crises sociais, em meio a crises políticas, crise na religião. Vivemos numa atmosfera de desrespeito, de imoralidade, de preconceito, desigualdade. Esta é a atmosfera em que a igreja ela está vivendo, é o mundo em que nós vivemos. Por isso deveríamos tomar as palavras de John Wesley e dizer:
O mundo é a minha paróquia. Infelizmente, em meio a tantos conflitos internos, há muitos que estão brigando por posições, estão brigando para mostrar que trazem a melhor mensagem, que têm a voz mais bonita para cantar. Vivemos numa época em que muitas pessoas elas querem se destacar na mídia, quando o mundo deveria ser a nossa paróquia, para nós semearmos as sementes das boas novas de salvação. É muito fácil brigar dentro dos templos, é muito fácil brigar dentro da paróquia, é muito fácil a gente puxar o tapete de outro com a mentira, com a calúnia. Alguns têm descido até de paraquedas para exercer um cargo ministerial, mas lá fora que nós deveríamos mostrar que somos bons de briga, bons para brigar com o inferno e com os demônios que têm tragado as almas para as profundezas do abismo. Lá fora que muitos pregadores, muitos que se dizem missionários, deveriam mostrar que tem garra para evangelizar aquelas vidas que estão na Cracolândia. Deveriam mostrar que tem chamada aprovada e semear as boas novas de salvação no sertão nordestino, ou nas tribos indígenas, ou nos morros, nas favelas. Nós deveríamos mostrar que temos realmente uma chamada missionária aprovada. John Wesley, ele não queria saber de briguinha e de conflitos internos. Ele saiu e foi pregar lá fora. Ele foi pregar lá onde havia almas carentes e necessitadas. Ele provou que ele realmente tinha uma chamada de Deus. O mundo é a minha paróquia. Deveríamos também colocar este lema em nossas vidas, porque nós temos uma missão, que é semear as boas novas de salvação. E estas boas novas de salvação, elas devem ser semeadas, não dentro dos templos, lá no mundo que o campo está fértil, em meio a tantas crises, em meio a pessoas tomadas por depressão, por angústia, desprazer de viver. É a hora que nós deveríamos aproveitar esse solo fértil e semear as boas novas de salvação. O mundo é a minha paróquia. Será que você pode proferir esta palavra? Assim sendo, o mundo deve ser nossa paróquia para fazer missão.